Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. E vamos direto ao nosso conteúdo de hoje. Eu gostaria de compartilhar uma notícia que circula na imprensa nacional e trata sobre o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente daquela Corte Máxima da Justiça do país, Joaquim Barbosa. A notícia diz o seguinte: o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, usou a rede social X para reclamar da postura do suposto presidente Lula do PT. Foi na segunda-feira. Para ele, Lula é um conservador à la carte, incapaz de liderar o país. A fala faz referência ao avanço do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio e ao freio dado pelo Congresso Nacional sobre as saidinhas dos presos. O posicionamento raro de Barbosa nas redes sociais mostra descontentamento quanto ao cumprimento da agenda progressista por parte do suposto presidente que foi o candidato escolhido por ele nas eleições 2022. Infelizmente, em inúmeras questões de sociedade, o país é acéfalo, o Congresso omisso, retrógrado, um horror. O presidente da República, diz ele, também omisso com muitas questões, em cima do muro em outras, conservador à la carte, é incapaz de liderar o país em várias áreas em que poderíamos avançar significativamente, se o natural poder de liderança e persuasão conferido ao ocupante da cadeira presidencial fosse inteligentemente usado para fazer avançar certas pautas que nos colocam na vanguarda do obscurantismo. Foi o que publicou Joaquim Barbosa sobre Lula. Eu fico me perguntando aqui o seguinte: Joaquim Barbosa teria autoridade moral para fazer todas essas colocações, uma vez que ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, na época do julgamento do Mensalão, um dos mais escandalosos casos de corrupção do país. Ganhou grande popularidade, chegou-se a cogitar o seu lançamento como candidato à presidência da República. E, de fato, pelo que ele demonstrava na época, seria um excelente nome. Mas o que veio imediatamente depois colocou por terra todas as esperanças e crenças dos brasileiros na personalidade de Joaquim Barbosa como político. Ele simplesmente renunciou ao cargo de ministro, alegando estar sendo ameaçado pelos petistas. Um determinado elemento ligado ao PT teria feito ameaças ao então ministro que, ao invés de se manter firme como qualquer autoridade faria, ele decidiu sair, simplesmente abandonou o posto. Um frouxo, passou algum tempo na Europa vivendo uma vida de privilégios e, posteriormente, alguns anos depois, retornou ao Brasil para votar no PT. Ou seja, o PT foi responsável pelo seu afastamento, pelo menos na sua afirmação na época. Depois, ele decide votar no partido que ele havia condenado no escândalo do Mensalão. Que país é esse? Alvo de inquérito da Polícia Federal por conta de uma suposta ameaça de morte ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. O ex-militante do PT, Sérvulo de Oliveira e Silva, afirmou que não quis ameaçar o presidente da mais alta corte do país e que se arrependeu da mensagem com críticas ao magistrado numa rede social. Segundo ele, a declaração foi idiotice, lamentável. A Polícia Federal abriu um inquérito a pedido do Supremo para investigar essas supostas ameaças a Barbosa. Segundo o STF, as denúncias chegaram por meio da Central do Cidadão e foram enviadas para a Polícia Federal. No post que ainda está no perfil do Facebook, Sérvulo de Oliveira e Silva critica a elite, chama o presidente do Supremo de traidor, filho da P, e pede para que tirem as patas dos nossos heróis, em referências aos elementos do processo do Mensalão, Zé Dirceu, Genuíno. Joaquim Barbosa, seu desgraçado, você vai morrer de câncer ou com um tiro na cabeça, e quem vai mandar fazer isso são os seus amigos, são os senhores do Novo Engenho, seu capitão do mato, diz a postagem. Em entrevista à imprensa, Sérvulo de Oliveira negou que tenha tido intenção de ameaçar o então presidente do Supremo e afirmou que o post foi um desabafo em tom equivocado. É outro frouxo, né? O camarada faz as acusações, escreve as acusações na rede social, porque se ele tivesse dito assim numa discussão... Mas não, ele escreveu, ele colocou ali. E depois, não era bem o que eu queria dizer.
Você ainda se dispõe a perguntar o que ele acha da aproximação de Lula, por exemplo, com ditadores latino-americanos como Nicolás Maduro, ditador de Cuba, como o Daniel Ortega da Nicarágua, ou mesmo o temível Rasputin, Vladimir Putin da Rússia? Acho que ele não teria nada a dizer sobre isso. Na verdade, Joaquim Barbosa está mais para persona não grata do que para influenciador político digital.